Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a essa transmissão ao vivo. Meu nome é Fábio Coelho, sou o diretor-geral do Google Brasil e é com prazer imenso que eu venho aqui mostrar para vocês que a gente está recebendo hoje nada mais, nada menos que o presidente Fernando Henrique Cardoso para um Hangout On Air muito especial. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no Google. Muito obrigado, eu. É um prazer e uma honra tê-lo aqui. O presidente Fernando Henrique Cardoso ele é um sociólogo, professor, também autor de mais de 30 livros. A mais recente publicação, Pensadores que Inventaram o Brasil. Além disso, o presidente Fernando Henrique Cardoso foi senador da República, ministro de Relações Exteriores, ministro da Fazenda, uma trajetória que eu acho que todos nós conhecemos e que dispensa muitas apresentações. A gente tem uma combinação, um misto de admiração, agradecimento e eu acho que, acima de tudo, gratidão por tudo que o senhor fez pelo país e por nós. Quando a gente pensa no Brasil hoje, a gente pensa que grande parte do que está plantado aí hoje teve a ver com a sua administração e teve a ver com tudo que foi feito de 94 e de lá para cá a gente conseguiu entender como esse Brasil consegue ser um Brasil mais democrático, um Brasil com maior inclusão social, onde a gente vive melhor. Hoje a gente vai ter o prazer de ouvir o presidente Fernando Henrique Cardoso falando sobre a temática A Sociedade Decente, Tolerância, Liberdade e Combate à Corrupção. Essa transmissão ao vivo também pode ser acompanhada diretamente na página do Instituto FHC, no Google Plus e no YouTube. Teremos a palestra do presidente por 40 minutos, cerca de 40 minutos, e depois teremos 20 minutos para perguntas de algumas pessoas que estão conectadas. Hoje a gente tem conectado também o escritório de Belo Horizonte e temos Googlers que estão conectados também em Singapura, que vão estar interagindo com a gente. Então, pessoal, espero que vocês aproveitem. Isso é uma iniciativa espetacular que foi trazida aqui. O presidente teve uma surpresa aqui antes dele chegar, que ele não sabia, que foi as duas netas dele que estão aqui com a gente. Então, sejam muito bem-vindas. Ele ficou assim meio... O que está acontecendo aqui? Minhas netas estão aqui no Google. Não, pensei que tivesse dado emprego para elas. Presidente, mais uma vez, bem-vindo ao Google, o Hangout é todo do senhor. Pois é, muito obrigado a você. Primeiro a vocês todos aqui, tão carinhosos no modo como me receberam, e você, Fábio, especialmente. Dizer que é com satisfação que eu vou tentar conversar. Eu não gosto de fazer palestras assim, no sentido muito formal, mas eu não vou deixar de discutir o tema que foi aqui proposto, né? Já que foi mencionado aqui que, enfim, algumas coisas que eu andei fazendo aí pela vida, e quando ele chega velho, já tem que fazer coisas, já deve ter feito muita coisa, senão não valeu a pena viver. Eu consegui fazer algumas coisas, mas no que diz respeito ao Brasil e às mudanças que ocorreram, que estão ocorrendo, que ainda vão continuar ocorrendo no Brasil, eu acho que as coisas fundamentais foram as seguintes. Primeiro é que o Brasil conseguiu ganhar a democracia. Isso é uma luta árdua, difícil. Nós tivemos em outros períodos da nossa história também democracia, mas na circunstância atual é muito mais complexo. A nossa sociedade é muito mais diferenciada, os instrumentos de comunicação são os que você sabe, muito mais ágeis, e não foi fácil ganhar a democracia. Quando nós fizemos a nova Constituição, participei, eu era membro da Assembleia Constituinte, ajudei a redigir a Constituição. Era uma época, parece incrível, muito diferente do que é hoje. Parece que é uma coisa remota, porque nós estávamos ainda no final da Guerra Fria, nós tínhamos uma tensão muito grande no mundo todo, os Estados Unidos, a União Soviética, não sabia o que seria a China, e a ideia era que, por muito tempo, nós ainda viveríamos assim. Quando nós terminou a Constituição, foi em 1988, no ano seguinte caiu o Muro de Berlim. Então, a nossa Constituição é uma Constituição boa, democrática, aberta, porque era contra o regime autoritário, mas é uma Constituição que na parte de regulação econômica ainda estava numa época anterior a tudo que aconteceu a partir daquele momento. Bom, então agora é preciso, para começar, a abrir a nossa economia, porque nós vivíamos uma economia muito fechada. O mundo no qual o Brasil cresceu, se desenvolveu, era um mundo em que o objetivo nosso era quase que de autarquia. Vamos produzir tudo aqui, vamos fazer tudo aqui entre nós. Nós só seremos fortes quando nós formos capazes de produzir tudo que os outros produzem e, se possível, com nossa própria capacidade de invenção e tudo mais. Bem, quando nós entramos na democracia, nós tínhamos economia fechada e, pior,
a nossa situação era de desespero econômico por causa da inflação, né? Quando eu fui ministro da Fazenda, a inflação era em média 20% ao mês, em média, que analisado dá 1.000, 2.000, 3.000, é uma coisa assim quase impossível de se imaginar como era. Então, o primeiro trabalho que o Brasil teve foi, uma vez aberta a economia, e como debelar a inflação, porque senão com a inflação, a economia aberta, com competição, em termos desiguais, era impossível. Conseguimos debelar a inflação. No meu caso, está falando, muita gente conhece o Plano Real, não sei o quê e tal. Mas aí nós tínhamos um aparelho de Estado, o governo brasileiro, era um governo preparado para a época anterior. E as pessoas nem tinham ainda percebido plenamente que nós estávamos vivendo um outro momento da economia mundial, que é a chamada globalização, que é consequência de muitas coisas, mas entre outras coisas do desenvolvimento tecnológico, das comunicações e dos transportes, né? Esse desenvolvimento das comunicações, a internet, né, permite que você esteja online como agora. Estamos falando com Singapura, estamos falando com Belo Horizonte aqui. Então isso permite uma difusão de informação e de organização que é inacreditável. E as grandes modificações havidas também nos transportes, sobretudo com os containers, isso permitiu o quê? Que você pudesse pensar o mundo na sua globalidade. E no começo o impacto maior foi na parte econômica, que você podia organizar a economia a nível global. Você pode então aumentar a racionalidade da sua decisão. Onde é que é mais barato fazer tal peça, e tal outra, e aquela outra? Onde é que eu monto? Como é que faz? Isso deu uma integração muito grande. Mas isso foi só o começo. Depois as integrações são mais complexas do que isso, que mexe com as ideias e tal. Então, quando nós chegamos ao país, que era a abertura da economia democratizada e com a economia estabilizada, era um país ainda pouco apto para entender o que era esse mundo novo que nós vivíamos. Nós tínhamos que mudar muita coisa. Tínhamos que mudar a maneira pela qual nós imaginávamos que iríamos crescer. Tínhamos que mudar a nossa visão sobre como é o fluxo de capitais. Tínhamos que ter um aparelho estatal mais ágil, mais capaz de entender que o empreendedorismo conta, que a iniciativa privada tem um papel a cumprir e que ele, ao invés do Estado ser ele próprio fazer tudo, ele tem que regulamentar e deixar que a sociedade funcione. E bem ou mal foi o que foi acontecendo, fomos fazendo. No começo com muita incompreensão, o pessoal diz, isso como é que chamava? Neoliberalismo. Não é uma adaptação do país às circunstâncias de um mundo que mudou e que é um mundo cujo sistema, não só produtivo, mas quase que cultural, de comunicação, é um sistema que é integrado. E nós tínhamos que nos preparar para essa integração. Pouco a pouco fomos nos preparando. E em medida também que você entra numa economia mais aberta e que tem democracia, o que acontece? As pessoas exigem mais. Então começa a demanda. E logo no começo, os governos não têm como atender a essas demandas. Como é que você vai dar educação, saúde, reforma agrária, segurança? É complicado. Vocês são muito jovens, mas nos anos 70, aqui em São Paulo, eu escrevi com outros companheiros um livro chamado São Paulo, Crescimento e Pobreza, que foi encomendado pelo cardeal de São Paulo, está vivo até hoje, Dom Paulo Evaristo Arnes, que era para ajudar o trabalho dele, que chamava da pastoral dos trabalhadores, da periferia, não sei o quê. Então, nós mesmo nos surpreendemos ao fazer esse livro, porque o Brasil crescia nos anos 70 a 7% ao ano, o PIB, a economia. Agora, os dados sociais eram todos negativos. Não acompanhavam o crescimento da economia. Não aumentava o grau de alfabetização na velocidade necessária, a esperança de vida também não, e a saúde era uma mortalidade infantil muito elevada, enfim, sem falar nas cidades, que de alguma maneira, tinha entrado em colapso, porque depois da Guerra Mundial, da Segunda, com a industrialização, urbanização, muita migração para São Paulo, para as grandes cidades. As administrações não tinham força, não eram capazes de responder à demanda da sociedade. Bom, nos anos 80 começou a demanda com a democracia foi aumentando, nos 90 era enorme. Bom, e tínhamos que mexer nisso, tínhamos que oferecer mais educação, fazer o SUS, que é o Serviço de Saúde, não tinha nada. A Constituição que inventou esse serviço, o SUS, a assistência gratuita à população. E bem ou mal, o Brasil foi se organizando e teve que olhar para o lado social, que foi o que aconteceu
daí por diante, os governos que me sucederam avançaram muito nessa matéria. Você teve melhor condição de salário, você teve maior acesso a muitos serviços públicos, etc, etc. Bem, agora, estamos em marcha nisso aí. Então você vai perguntar, por que então tanta pergunta como as que fizeram aqui, com os temas que você sugeriu a respeito de o que é uma sociedade decente, o que está acontecendo em termos das regras, estão sendo cumpridas ou não, da corrupção, não é? Qual é a qualidade dos serviços. Aí é uma coisa muito curiosa. Pode dar a impressão de que vai tudo indo de mal a pior. Outro dia, eu uma vez por mês, eu recebo, ou mais às vezes, gente jovem lá no meu instituto, que é uma espécie de arquivo de documentos e tal, mas tem um setor vivo de pesquisa, e um rapaz chegou, dois até, mas o Brasil não mudou nada. Eu digo, olha aqui, vamos devagar com o andor. Eu tinha lido um artigo do meu avô, se referindo ao Brasil do começo do século XX, 1901. E meu avô, que era militar, era general, na época ele não devia ser general ainda, mas enfim, ele dizia, olha, esse país não tem condições de melhorar muito, porque nós temos 85% de analfabetos. Bom, agora são 10%. Bom, se for analfabeto funcional, é mais ainda. Mas melhorou, né? Então por que as pessoas têm esse sentimento de que as coisas não vão bem? Porque nunca vão muito bem e quando começa a melhorar, você quer mais. Né? Vocês todos aqui já ouviram falar da Revolução Francesa, que foi uma mudança no mundo. Pois bem, há um livro importante de eu chamo de Tocqueville, Alex de Tocqueville, que escreveu sobre a Revolução Francesa, escreveu também sobre a democracia na América. E ele diz o seguinte, ele tem uma tese que ele demonstra lá, que é o seguinte, quando houve a Revolução Francesa, não foi no momento de maior opressão da França, nem de maior dificuldade financeira, foi quando começou a melhorar. Por quê? Porque as pessoas têm acesso, começam a se informar e percebem que tem muita coisa errada. É o que está acontecendo. Não é? Eu não vou negar, ou melhor, não vou deixar de dizer que provavelmente isso não explica a corrupção. A corrupção aumentou também. E não necessariamente porque a vida melhorou, por outras razões que já podemos conversar. Mas o fato é que nós vivemos um momento em que as pessoas começaram a ter mais informação. E mais, através dos meios modernos, eles recebem, tem um computador no bolso, todo mundo tem um computador no bolso, né? E recebem informação. E aí é uma coisa absolutamente nova, é que as pessoas podem se conectar, como se diz, e podem passar informação de uns para os outros, e podem se reunir e protestar saltando tudo. Não precisa de líder, não precisa de partido, não precisa de sindicato, não precisa de organização, não é? Como nós assistimos recentemente no Brasil. Foi exatamente isso. É novo. Olha que eu sou velho, então eu já vi muita movimentação de rua. Quando morreu o Getúlio, uma tremenda movimentação nas ruas. Mas era diferente. Você tinha partido, tinha sindicato, tinha movimento social, tinha igreja. Nas diretas já, eu participei diretamente lá. Movimento pela Democracia. Eu tive a satisfação de falar no Vale do Anhangabaú para um comício que ele dizia que tem 1 milhão de pessoas. Não é tanto, nunca tem. Anhangabaú, não sei se cabe, mas enfim, era muita gente, né? Mas era diferente. Aquilo tudo supunha uma organização. Supunha, portanto, chefes, supunha hierarquias. Agora não. Agora você tem... Quando as organizações vêm, é depois. Depois teve um protesto, então eles querem tirar uma casquinha, aí começa a pegar carona nas manifestações. As manifestações vêm sozinhas. Sozinha não, vêm porque tem esse sentimento de que pode ser melhor, não é? De que tem muita coisa que está ruim. E algo também que é interessante, é que no mundo contemporâneo, os problemas, sem deixar de afetar desigualmente as pessoas pela classe de renda, claro que afetam mais alguns problemas os pobres do que os ricos, há problemas que afetam a todos. E há problemas que são planetários. Quer dizer, terror atômico, não tem jeito, isso é para todos os países, etc, etc. Né? As epidemias, porque elas passam, elas saltam a fronteira, o meio ambiente. A questão do meio ambiente, a questão do aquecimento global, afetam a todos. Mas há outros que não são tão globais que também afetam o trânsito em São Paulo, ou no Rio, ou em Fortaleza, ou em Belo Horizonte, que tem gente de Belo Horizonte aqui, né? Não sei em Singapura, mas em Belo Horizonte também. Quer dizer, e esses problemas afetam o rico, o pobre da classe média. O rico está no carro,
É melhor do que estar esperando o ônibus. Mas está irritado, porque leva um tempo enorme para isso. Quem está no ônibus, então, nem se fale, né? Enfim, e aí vai. A poluição afeta a todos, né? A segurança, ela afeta desigualmente, mas afeta a todos. A família que tem uma criança na escola à noite vai com medo, qualquer que seja o nível de classe social dessa família. Então, nós estamos vivendo um mundo que é interconectado, que pode rapidamente transmitir a impressão de um para o outro, salta fronteiras até de classe, porque mexe com muita gente. Bom, e nesse meio mundo, o que está acontecendo agora? E não é só no Brasil. Tudo que foi construído, as instituições do governo, as formas organizadas da sociedade, não estão adaptadas às demandas e à possibilidade de demandar criada pelo próprio desenvolvimento tecnológico e cultural, né? Então, isso provoca uma certa desassossego e uma certa falta de correspondência entre as expectativas das pessoas e a capacidade que as instituições têm de oferecer, né? Quando você vê a lista de pesquisa, para ver como é que as instituições, como é que você avalia, o Congresso é sempre o pior avaliado, né? Dá a impressão de que o Congresso não tem... O povo se esquece que ele elegeu o Congresso, né? Se esquece, ele elegeu, mas está lá, ele está para lá e eu estou para cá. Bom, isso tem a ver, naturalmente, não só com esse mal-estar que eu mencionei, com coisas da modernidade, tem a ver também com que o nosso sistema eleitoral e partidário é antiquado, precisa de reforma. Mas mesmo em países onde o sistema não é assim, há um certo descompasso entre as instituições e as demandas. E esse descompasso é produto dessa forma moderna de organização da vida. Não é só da produção, é da vida. E as instituições se fecham e elas repetem os seus rituais, né? Enquanto que as pessoas não estão mais nem prestando atenção àqueles rituais. Estão querendo soluções de outro tipo e querem muito mais que as decisões não sejam fechadas. Quer dizer, e é muito difícil para quem está pilotando uma organização política, o Estado, nacional, ou a prefeitura, ou um partido, entender do que se trata. Como é que eu vou me conectar? O que eles querem o quê? Não dá nem para entender. Porque nós estamos tendo uma democracia representativa. São representantes do povo. É legal. Tem liberdade. Foi tudo. Não roubaram na campanha, no voto, porque aqui não se rouba, tem mecanismos que impedem. Então, por que não? Porque as pessoas hoje querem mais do que simplesmente delegar e ver o resultado, se seguiu a regra, e elas querem, de alguma maneira, participar no processo, elas querem se informar, querem opinar e querem participar, pelo menos, da deliberação. Não querem ser surpreendidas pela deliberação. Então, não adianta você ter a razão. Essa razão tem que ser, de alguma maneira, reconquistada a cada momento. E tem que ser feita, tem que ser construída na interação. E até agora esse problema não foi solucionado. Não é aqui, não foi solucionado. O desenvolvimento da sociedade moderna, baseado nas novas tecnologias, que se desenvolve a nível planetário, que permite que as ideias fluam com uma velocidade enorme, não conseguiu ainda ter a capacidade de influenciar as instituições existentes para que elas respondam a essas demandas. Aqui eu entrei aqui no Google, não é a primeira vez que eu fui ao Google Nova York também, você se surpreende um pouco, né? Por quê? Porque é uma tentativa de ser uma coisa mais comunicável, mais familiar, em que as pessoas não se sintam hierarquicamente submetidas, né? Bom, então é uma tentativa nessa direção. Todos meus chefes presentes. Hein? Todos são seus chefes, pobre de você. Mas está certo, Agora, eu que fui presidente da República, como é que eu vou ter 200 milhões de chefes? Não é fácil a solução do problema, não é fácil. Algumas tentativas vão ter de ser feitas, nós não estamos avançando com velocidade nessas tentativas, mas a questão é essa. Esses movimentos, quando a sociedade é fechada, autoritária, e quando tem fraco desenvolvimento econômico, eles podem ser muito violentos e derrubar governos. É a Primavera Árabe. Mas a partir da Primavera Árabe não se viu a reconstrução de nada.
que permitisse dizer, bom, vai ser melhor. Então, esse é o desafio. Quando a sociedade é mais aberta, como é a nossa, aqui tem liberdade. Nesse momento a situação não é desesperadora do ponto de vista econômico, de emprego, né? Você tem, enfim, possibilidades várias. Aí você não vai derrubar governo, mas tem o risco de que esses movimentos fiquem num vai e vem. Aumenta a pressão e cai. E não muda a expectativa de todo mundo com relação às instituições. Continua tendo essa sensação de que eu não sou representado, elas estão para lá, eu estou para cá. Então nós estamos vivendo um momento, digamos, é uma crise, não é no Brasil, e não é econômica, é uma crise de representação. Como é que se faz uma representação que tenha significado e como é que essa representação vai incorporar a minha vontade de participar. Eu outro dia fui ao Rio e por causa da questão que eu andei estudando bastante, a questão de drogas e tal, alguém vai me perguntar certamente sobre a questão. Outro dia eu fui ao Rio a participar de um TEDx na Favela da Maré. Foi interessante ver, porque a Favela da Maré é não pacificada. Tem grupos criminosos, tem, enfim, confusão. E as pessoas falavam, não só da Maré, de várias áreas. A questão era com cidade e comunidade, favela. Como é favelicidade, era o título do TED. E eu fiquei bastante interessado em ver o que as pessoas falavam. O que elas falavam é o seguinte, olha, eu existo. Um era fotógrafo, só fotografava as comunidades, né? O outro fazia escultura, o outro não sei o quê. No fundo, está dizendo, eu existo, eu sou produtor de cultura também, e não é a de vocês. E vocês não estão reconhecendo a minha. Não estavam falando de economia, estavam falando de modo de viver, estavam falando de aceitação. Então, como é que nós vamos desenvolver uma sociedade democrática que seja plural, tolerante, porque tem que aceitar o outro, e que conviva? Porque, claro que sempre nesses momentos tumultuados que nós vivemos, sempre haverá quem diga, não tem solução. Como um menino que me diz, não, o Brasil não mudou nada, então eu vou quebrar tudo, eu vou ser, como é que chama? Black Bloc, né? Eu vou ser anarquista. Bom, tudo bem, você pode ser, mas a sociedade não vai conviver assim. A sociedade vai precisar de ter algum grau de organização. Então, é preciso reconquistar a confiança da sociedade, é um problema de confiança, além de outros da sociedade, e entender que não vai dar mais para essa confiança ser restabelecida na base do eu mando, você me obedece, eu quero, não importa, vai ser diferente, tem que ser diferente. E aí entram problemas complicados, porque o mundo político tem talvez mais dificuldade do que o mundo econômico ou do que o mundo social para se adaptar a tudo isso. Por quê? Porque o mundo político é o mundo da hierarquia. É um mundo de hierarquias, né? De rituais e de hierarquias. E a sociedade contemporânea é uma sociedade da espontaneidade, da criatividade. Como é que você vai juntar isso? É uma questão em aberto. Eu não tenho uma receita para dizer, faça assim. Eu posso tentar entender o processo. E aí entra a questão que foi colocada aqui, que é a questão da corrupção. A corrupção desmoraliza mais as coisas ainda, né? Porque a sensação que a população tem é que quem está lá em cima está lá em cima para se beneficiar. E generaliza, né? Porque a tese é essa, são todos iguais. E essa tese é uma tese que encontra apoio em vários setores, uns porque já são classificados como corruptos, outros porque gostam de estar atacando, são todos iguais. Quer dizer, você tem que começar a distinguir, não pode ser que sejam todos iguais. Obviamente, você não tem uma fórmula mágica para acabar com a corrupção em nenhum lugar do mundo, mas você tem mecanismos. E aí você não pode escapar muito do crime e castigo. Tem crime, tem que castigar. O grande problema do Brasil, da nossa democracia, a parte desses que eu mencionei, que são não só da nossa, mas de todos, que é que a sociedade contemporânea está a exigir remodelações profundas nas instituições de mando e nas políticas. O nosso problema, nós temos um problema muito mais complicado aqui, é que a própria cultura democrática não penetrou no nosso mundo, né? É curioso que você tem, na sociedade, começa a haver espontaneamente uma busca de igualdade. Eu quero ser reconhecido.
Mas há muita resistência na cultura tradicional brasileira para aceitar a coisa simples de que a pedra de toque, a angular da democracia é a igualdade perante a lei. Porque nós somos diferentes de DNA, nós somos diferentes de riqueza. Né? Mas se você não é igual perante a lei, não tem como construir nada. E aqui a cultura brasileira é diferente disso, é do privilégio, é do favor. O favor é que alguém superior te dá um favor. E você, que não é superior, aceita isso. Então você mantém esse tipo de relacionamento. Bom, então você tem muita dificuldade no crime e castigo. Porque castigar quem? Os poderosos? Por que de repente agora o Brasil teve uma comoção que o Supremo Tribunal tomou uma decisão que, digamos, é tomada nos Estados Unidos ou na Europa com uma maior naturalidade? Provou, tem o erro, castiga. Aqui é comoção nacional. Por quê? Porque os que erraram eram de muito alta hierarquia. Né? Se não fosse, já estariam na cadeia. Né? Então, nós temos um problema cultural. A mudança, para poder mudar a questão da corrupção, a questão das estruturas políticas, das instituições às quais estou me referindo aqui, é uma questão também cultural. E, portanto, é uma questão que tem a ver com valores, tem a ver com pregação, tem a ver com as pessoas desenvolverem elas próprias mecanismos de sentir, pensar e agir de outra maneira. Não é uma fórmula mágica. Né? Eu não sou pessimista, não posso ser. Costumo dizer com muita frequência, eu nasci no Rio há 82 anos, é muito tempo, isso é chato. Nascer no Rio não é mal, mas eu mudei para São Paulo quando era jovem. Também está bem, entre Rio e São Paulo está. Entre os dois, meu coração balança, está bem. Agora, quando eu nasci, em 1931, analfabeto já era melhor que eu tendo meu avô. Tinha 50% de mais de 18 anos, 50% e 60%. Não é? Nós só tínhamos uma estrada pavimentada, uma, que ligava o Rio a Juiz de Fora, mais nada, tudo era terra no Brasil. Né? Então você vê que isso aqui teve uma transformação muito rápida, mudou. Eu não posso ser pessimista quanto a isso. Agora, tenho preocupações, não é pessimismo. É que nós estamos com uma visão no Brasil muito fechada para uma espécie de economicismo. Veja a preocupação que os governantes têm com o crescimento do PIB. Todo mundo, parece que os próprios governos se julgam pelo tamanho do... Cresceu o PIB ou não cresceu o PIB? Bom, é claro que é importante. Você não vai ter bem-estar, você não vai ter possibilidade de que esses movimentos resultem em uma coisa mais grandiosa se você não tiver um país que a economia cresça. Mas você não pode concentrar tudo nisso. Né? E também não pode dizer, bom, o Brasil tem um produto bruto enorme, porque nós somos muitos. Né? Somos a 6ª economia do mundo, a 7ª. Isso é uma sociedade decente? Que era a pergunta que você perguntou. Depende. Porque tem sociedades muito mais frágeis do ponto de vista do produto bruto e que onde você tem uma qualidade de vida, o respeito à lei, o sentimento de igualdade, não é? E mesmo, digamos assim, até existencialmente, como é que as pessoas organizam sua vida, não estão tão dependentes como nós, desses trânsitos infernais, né? Que são menores as sociedades. Está precisando um ingrediente na nossa visão do Brasil nós temos que crescer, tudo bem, nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos melhorar a sociedade, torná-la uma sociedade decente. Sociedade decente, obviamente, tem que ser educada. Obviamente, tem que ter segurança, tem que ter emprego. Mas tem que ter também, mais do que isso, esse sentimento de que eu estou participando dela. Nossa crise nesse momento é que as pessoas estão, às vezes, têm a sensação, com relação ao mundo político, que não estão participando. E não estão. Então, nós não podemos nos acomodar e dizer, porque, como eu disse aqui, porque nós melhoramos muito em um século, melhoramos em vários, e de que estamos bem. Nós ainda não estamos bem. Falta muito. E nesse muito estão esses fatores que são mais difíceis de lidar do que os puramente econômicos. Olha, eu lidei com um dos processos econômicos mais difíceis, que é a inflação. Né? Pois eu lhes digo, é mais fácil você resolver a questão de uma hiperinflação do que colocar a justiça a serviço de todos, do que dar sentimento de igualdade a todos, do que realmente você ter uma educação que sirva. São intangíveis. Você, na parte econômica, você tem medida.
Você pode saber, a inflação caiu, tá bem, caiu, você sabe quanto é. O desemprego aumentou, diminuiu, fez não sei o quê. A renda aumentou. Agora, você está se sentindo melhor porque você está se sentindo seguro? Está se sentindo melhor porque você é igual uns aos outros? Você está se sentindo melhor porque você confia na justiça? Esses são os nossos desafios. E mais, o que vem pela frente não é brincadeira, porque o mundo não está parado, o mundo continua avançando. Nós, no Brasil, eu acho que nesse momento perdemos um pouco essa noção, outra vez, de que nós somos parte do mundo e que o mundo já está saindo da crise econômico-financeira. E saiu da crise da maneira que é como se sai, com novas tecnologias de energia nos Estados Unidos, com mais criatividade, com a capacidade, portanto, de produzir inovação, criatividade. O mundo do futuro, de uma sociedade decente, tem que ser o mundo da criatividade. Eu tenho para mim que a coisa mais importante na vida é a imaginação. Não é, a inteligência é necessária, mas a inteligência e a imaginação, ela não produz muita coisa. Ela é analítica, mas não vê nada. A imaginação é o mais difícil. Eu tive uma experiência que me marcou muito. Eu passei uns tempos nos Estados Unidos, em Princeton, no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, que foi feito por Einstein, quando Einstein foi para o exílio. E lá tem, basicamente, físicos, teóricos e matemáticos. Uma pequena seção de ciências humanas é o enfeite do bolo. Então, eu estava enfeitando o bolo lá com outros lá, poucos. Bom, mas o que eu aprendi lá foi o seguinte: havia uma angústia enorme, porque eles recrutam todos os anos os melhores PhD, os PhD, melhores de física, matemática, não sei o que lá, e dão uma bolsa de, sei lá, 2, 3 anos. São os melhores, já são doutores, aí eles têm que criar alguma coisa. E tem aquela angústia tremenda, e aprendi lá, ainda bem que eu acho que é só nas ciências matemáticas pura, matemática é ser pura, e física pura. Você, depois dos 30 anos, não cria, porque você sabe muito. E quando você sabe muito, você tem timidez de se lançar. Quer dizer, essa ideia alguém já teve. Quando você não sabe tanto, você explode, ou pode explodir, não é sempre que explode. Então, é a imaginação. O Einstein, quando criou, era quando era bem jovem. E também não precisa ser tão jovenzinho assim também, não, eu espero. Especialmente nas ciências humanas, pode ser que ele dure um pouco mais de tempo com alguma imaginação. Mas a sociedade vai requerer cada vez mais isso. Imaginação não tem receita, mas tem condições. O que vocês fazem aqui é incitar a imaginação. Você entra aqui, você está incitando a imaginação. Entrei numa sala que se referia a um pedaço de São Paulo, né? Está incitando a imaginação. Então, se nós quisermos realmente fazer isso, vamos ter que mudar a maneira de o que é educar também, o que é ensinar, como é que se ensina, né? Eu sou a professora antiga, eu chego lá e falo. Bom, hoje não é isso, você vai lá e tem permanentemente o diálogo. Não tem um que sabe e outro que não sabe. Tem dois que estão tentando ver alguma coisa mais adiante, né? Então nós temos que criar personalidades no Brasil, estilos de personalidade que sejam mais abertas ao novo, à imaginação, que ouçam, que sabem, que não tenham arrogância de pensar que uns têm uma posição e porque tem essa posição predominam sobre os que não têm essa posição. É uma mudança cultural. O desafio que nós temos pela frente é uma mudança cultural. Havendo essa mudança cultural, está havendo. Isso não se dá em globo. São ilhas de mudança que depois vão contagiando a sociedade. Se não houver isso, você não vai conseguir resolver os problemas que mencionei. Aquele do desencontro das estruturas e o desejo das pessoas, os movimentos que podem ser mais espontâneos, não vai resolver a legitimidade, a aceitação de quem manda, não vai resolver a questão nem sequer da corrupção, porque você não vai ter força para realmente fazer o que é necessário, punir quem merece ser punido. E por mais que você possa acreditar que é bom que as pessoas tenham uma boa formação, moral própria e tal, e tem que ter, mas além disso, a sociedade tem que ter regras que coíbam, que impeçam que você saia daquele caminho. Enfim, eu acho que esses são os desafios que nós temos aí pela frente. São bons, é muito melhor você ter desafios do que não os ter, mas é preciso que a gente tenha consciência deles e que os enfrente, ainda que enfrente com certa humildade, porque termino dizendo, eu não tenho a solução para essa crise. Mas pelo menos eu espero que eu tenha alguma noção
de por que as coisas estão, às vezes, dando a sensação que estão desandando, mesmo quando não estejam. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. São muito generosos. Muito obrigado. O presidente Cardoso nos disse que ele não gosta de perguntas muito preparadas. De qualquer maneira, são 5 perguntas. Eu estava explicando a ele como as perguntas foram feitas aqui no Google, que nós abrimos para os funcionários. Os funcionários tiveram a oportunidade de perguntar. Está sendo ouvido? Hã? Não, eu não me incomodo que elas sejam preparadas. Eu prefiro não saber. Ótimo, melhor ainda. Então vamos passar direto o microfone para o pessoal para fazer as perguntas. Dá tempo já? O Daniel. Boa noite, senhor presidente. Meu nome é Daniel Arbix, eu trabalho no jurídico aqui do Google. E a minha pergunta é se uma reforma política é necessária para o combate à corrupção e qual a opinião do senhor sobre o financiamento público de campanhas eleitorais. Bom, veja, esse tema também é geral, né? É da democracia. Nós temos um problema que é geral, que é como é que se financia a democracia. Você vê que em toda parte do mundo acontece que pessoas que ocuparam posições de governo acabam sendo acusadas, porque, como agora, por exemplo, o ex-presidente da França está sendo acusado porque há 15 anos, quando ele estava na prefeitura, ele tinha não sei quantos funcionários que eram fantasmas, não sei o quê. Um grande ex-presidente da Alemanha teve um problema seríssimo, ficou afastado por causa disso. Bom, aí tem uma questão, eu duvido que esses 2 presidentes pessoalmente tivessem posto a mão no dinheiro ou nada, mas como a questão não estava resolvida, eles são também responsáveis. Sim. A famosa questão da responsabilidade na vida pública, mesmo quando você não faça diretamente, se você anuiu, você é responsável. Essa questão precisa ser resolvida com mais franqueza, a questão de quanto custa a democracia. Isso tem a ver com o sistema eleitoral. Um sistema eleitoral como o nosso é um absurdo. Por quê? Porque ele é caríssimo e ele impede até mesmo que você faça um financiamento público decente. Nosso sistema, o nome técnico dele é proporcional uninominal. Isso é quase palavrão, proporcional uninominal. O que quer dizer isso? É que você tem uma lista de candidatos que são escolhidos dentro dos partidos ou pelos partidos e que são apresentados ao eleitorado, que é um eleitorado de um estado inteiro. No caso de São Paulo, você tem, sei lá, 20 e poucos milhões de eleitores, né? São mais ou menos, sei lá, são 70 parlamentares, você tem 30 partidos hoje. Em tese, podia ter 2.100 candidatos. Bom, é claro que o candidato não conhece os eleitores, e nem o eleitor o candidato. E tudo isso precisa de dinheiro para poder obter o voto. Quem é que dá o dinheiro? É uma empresa, é uma igreja, é um clube de futebol, é uma prefeitura. E esse dinheiro geralmente não vem pelos canais do registro correto. A nossa lei até permite, mas tem muitas maneiras pelas quais não vai pelo registro correto. Porque as pessoas, às vezes as empresas têm elas próprias caixa 2, querem despejar e... Então isso aí tem que mudar muita coisa e pode ser mudado e deve ser mudado. Você tem que digitalizar, não pode ser, a meu ver, esse voto é um voto que não permite nem o financiamento público, que vai ser um escândalo. Vai ser muito dinheiro para financiar e se fizer o público e o privado, como é hoje, já dá essas confusões todas. Ponto 2. De novo, a questão do crime e castigo. A nossa legislação, por que no escândalo do mensalão, tanta gente dizia, não, isso foi dinheiro de campanha. Porque dinheiro de campanha não dá cadeia. Não dá cadeia. Penaliza de outra maneira, mas não dá cadeia. Então, há maneiras de você coibir um pouco essa questão. O outro problema é a corrupção não eleitoral, não é da democracia, mas é a corrupção que se dá quando a pessoa já está no poder e também nas empresas, que também fazem corrupção, ou porque fazem o que não devem para poder ganhar uma concorrência, ou dentro da empresa, porque também há corrupção, etc, etc. Bom, aí você tem que aumentar os controles.
No caso da situação de um país como o Brasil, em que você tem uma espécie de explosão do sistema econômico capitalista, as possibilidades de ganhar dinheiro são muitas. E as possibilidades de ganhar dinheiro de uma maneira não muito correta também. Nos Estados Unidos, em certa época, nos anos 20, 30, a corrupção era imensa, sobretudo nas áreas municipais, Tammany Hall, nos conselhos das cidades, havia uma imensa corrupção. E alguns desses grandes partidos existentes lá, você vai a Nova York, aqueles edifícios enormes que foram construídos nessa época, nos anos 30, 20, 30, tudo aquilo foi objeto de pesquisa, CPI, corrupção, não sei o quê. Como é que melhorou? Porque a sociedade como a nossa começou a cobrar mais, tem que cobrar mais, como você vai apertando os cravelhos, vai diminuindo os buracos em que você pode fazer a corrupção, né? Isso tem que fazer, e porque vai para a cadeia. Chega um momento que tem que botar na cadeia. É claro que você tem também, tudo isso é delicado, porque é muito fácil acusar o outro de ser corrupto. Não há político que não tenha recebido acusação. Se acusa, bom, tem que ter justiça, tem que ver, é mesmo? Como é que foi? Não pode ser justiceiros, ou pessoas que acham que por conta própria discordam ideologicamente, então o outro, por isso, é corrupto. Não pode ser, mas tem que haver mecanismo de coibição, é isso. Agora a gente vai para... Vamos conectar com Belo Horizonte agora. Pergunta do engenheiro Ademir Alvarenga, na temática drogas. Ademir, você está aí? Aqui. Boa noite, meu nome é Ademir, eu sou engenheiro aqui no escritório de Belo Horizonte. Minha pergunta é sobre drogas. As drogas, foi estabelecida há anos atrás, claramente tem mostrado suas falhas, e muitos países perceberam isso e estão mudando a sua legislação na direção de regulamentar o comércio e o consumo de drogas. Como que o Brasil está se posicionando ou está se movendo nessa direção, e qual que seria uma regra básica que você sugeriria para ser a regra de seleção das drogas que devem ser regulamentadas? Obrigado. Entendi tudo, mas de qualquer maneira, como seria o encaminhamento das regras da questão de... Como é que o senhor está acompanhando o movimento em relação à legislação de drogas em outros países? Eu vi, e o critério para drogas ser legalizado? Veja, eu tenho acompanhado bastante isso. Por quê? Porque há alguns anos, em função da situação em vários países da América Latina e também em função da preocupação que eu sempre tive com a democracia, e as drogas estavam minando as possibilidades dos estados de democracia e de direito, eu organizei com mais dois companheiros meus, o ex-presidente do México, chamado Ernesto Zedillo, que hoje é professor em Yale, e o ex-diretor da Organização dos Estados Americanos, da OEA, e ex-presidente da Colômbia, César Gaviria. Nós fizemos o que nós chamamos de uma Comissão Latino-Americana sobre Drogas. E essa comissão, há uns 5 anos, fez um relatório. Esse relatório chegou à seguinte conclusão, para ser breve na conclusão. A guerra contra as drogas, que foi uma proposta do presidente Nixon nos Estados Unidos há muito tempo, foi apoiada pela ONU, é regra na ONU até hoje. O objetivo é: ninguém vai usar droga no mundo em 10 anos, e vamos reprimir, botar na cadeia não só os traficantes, mas os usuários. Essa guerra está perdida. Na Colômbia era perdida. No tempo que nós estávamos fazendo esse relatório, o presidente chamava-se Uribe. Eu conheço, estive com ele lá na coisa. O general encarregado da repressão na Colômbia chama-se Naranjo. Hoje ele é assessor do governo do México. Ele me disse: olha, presidente, nós estamos aqui matando os contrabandistas, mas não acabamos com o contrabando de droga. Por quê? Porque cada um que morre tem 2 ou 3 que vêm. Porque é tão lucrativo que é impossível. Ou seja, nossa conclusão: é preciso baixar a demanda. Não adianta só você combater a produção, porque a demanda existindo não vai. Como é que você baixa a demanda? Eu tenho um exemplo claro, foi com o tabaco. O cigarro, agora de novo no Brasil, está caindo assim. E está caindo, foi proibido? Não foi. Ele foi socialmente proibido, regulado, apertado. Campanhas, mostra, não faz mal. Regula, diminui, pressiona. Vai aceitar o contrabando? Obviamente não, nem de cigarro. Você vai combater. Agora, vai botar na cadeia quem fuma? Nos Estados Unidos era quem bebia. Né? Não. Então, tem que... esse foi o começo desse movimento. Hoje mudou muito. O presidente da Colômbia atual chama-se José Manuel Santos.
Me chamou uma vez, a mim, ao Felipe Gonçalves e ao Lagos, que foi presidente do Chile, faz pouco tempo isso. Me disse, olha, eu vou propor a legalização das drogas na Colômbia. Na Colômbia, bom, ele não propôs, ele fez outra coisa, ele foi para a OEA e propôs, pediu até que eu ajudasse, eu tentei ajudar aqui no Brasil, falei com a presidente nossa, para que a OEA revisse a questão. Como é que se vai reduzir o consumo de droga que não seja pela repressão? No México, mataram, sei lá, 60 mil no último presidente da República lá, que resolveu fazer a guerra às drogas. Não resolveu nada, continua. Né? O país que melhor resolveu isso foi Portugal. Em Portugal, eles descriminalizaram as drogas. Esse é o segundo ponto nosso. Primeiro, reduzir a demanda. Segundo, descriminalizar a droga. Descriminalizar não é legalizar, é não considerar crime e não botar na cadeia. É permitir que o usuário não fique estigmatizado e tenha medo de procurar apoio do médico, quando é necessário. Porque também as pesquisas mostram que, primeiro, nem todas as drogas têm o mesmo efeito. Aliás, na Europa é a heroína, que dá um pouco de moleza. No Brasil é a cocaína, que dá agressividade. Bom, e a maconha é mais como a heroína, é mais como a maconha. Né? Bom, então, e nem tem o mesmo efeito sobre as pessoas. Cada pessoa reage diferentemente. E também não é verdade que provou uma, passa para outra. Quando prova uma e passa para outra é porque tem o tráfico. O traficante induz aquele que usa maconha a usar a droga mais pesada porque rende mais. Então tem que descriminalizar para evitar esse tipo de questões. Em Portugal, eles descriminalizaram essa coisa. Eu até conversei com o ministro da Saúde de Portugal, com o encarregado do combate às drogas em Portugal, e ele disse, mas vocês descriminalizaram todas? A resposta foi, não tem droga pesada e droga leve. A droga leve tomada todo dia faz mal. A droga pesada de vez em quando pode não fazer mal. Não está recomendando, mas pode não fazer mal. É verdade, maconha faz menos mal do que, sei lá, heroína. Mas depende da pessoa, do momento da vida e da frequência, pode fazer mal. Né? A heroína faz um mal tremendo. Mas se tomar uma vez a cada ano, se tomou uma experiência, talvez não faça. Então é melhor em conjunto. Então é isso, é você reduzir a demanda, descriminalizar, combater o contrabando, é oferecer a condição para o usuário, para o dependente, porque nem todos são dependentes, o dependente, né? E em certos países, como aqui no Uruguai, o presidente, que é um velhinho simpático, o Mujica, ele resolveu legalizar a maconha. Agora, termino dizendo o seguinte, não há regra geral. Uma coisa é Portugal, que é um país pequeno, com menos pobreza e menos violência. Outra coisa é o Uruguai também, que é pequeno, menos violência. Outra coisa é o México, com muita violência. Ou o Brasil. Agora, vejo que no Brasil, me referi a Maré, estão fazendo as UPPs lá no Rio, elas não matam. Não é como não estou em guerra como no México, elas estão desarmando a população, liberando a população local das favelas do jugo dos traficantes, né? Se você for ver, eu andei nessas favelas, eu estive na favela de Santa Marta, estive na favela de Vigário Geral, lá no Rio, para ver. Não é que não tenha droga, mas a violência foi contida. Não há uma receita, você não tem uma receita, não é uma coisa simples também. Né? Agora, você tem que tirar os bons exemplos. Foi possível reduzir o uso de cigarro com campanhas, por que não educar? Por que não mostrar quais são os riscos? E também por que não acreditar nas pessoas? E dizer, bom, você aprende. Uns não vão aprender. Não se vai reduzir nunca a zero o uso de droga, porque nunca foi zero no mundo. Então tem que ser realista nisso. Então é isso que eu penso. Muito bom. Outra pergunta aqui do nosso escritório aqui de São Paulo, do Google São Paulo, da Ana Maria Aguilera, em relação ao tema educação. Boa noite, senhor presidente. Meu nome é Ana Maria, eu trabalho no RH do Google e minha pergunta é sobre educação. Como o senhor colocou muito bem, o Brasil avançou muito desde a época do seu avô, mas ainda temos espaço para melhoria. Acho que ainda tem muito a que se desenvolver na área de educação. O que o senhor acha que deve ser feito para mudar essa realidade e como tecnologia e internet podem ajudar? Vamos lá. Para começar, quer dizer, a educação formal aqui no Brasil aumentou muito. Né? O acesso hoje é quase universal para a educação fundamental. Quando eu entrei aqui na USP,
Eu entrei em 49 na USP, 50. Comecei a estudar 49 ou 50, por aí. No Brasil, não tinha 45 mil estudantes de curso superior, no Brasil todo. Hoje são 4, 5 milhões. Então, o acesso aumentou. Agora, qual é o problema? É que a qualidade não acompanhou o acesso, né? Mas é mais do que a qualidade. Eu vi dados que me preocuparam bastante mais recentemente, que a evasão escolar sempre foi alta. Mas a razão da evasão escolar no Brasil sempre foi dificuldade financeira das famílias. Agora não. Agora é desinteresse do estudante. Por quê? Porque o que se ensina não é o que ele quer. Há um descompasso entre o que a pessoa quer, ou pensa querer, sei lá, e o que o professor ensina e sabe. Essas mudanças todas a quais nós já nos referimos aqui, mudam o mundo muito depressa. E hoje é tudo tão rápido, que qual é a lógica pela qual nós mantemos 5 anos para formar um advogado, 4 um economista, 5 um arquiteto, 6 um médico? Nunca ninguém pensou sobre isso. É tradicional, que era assim lá em Coimbra. Nunca ninguém pensou sobre isso. Nunca ninguém pensa sobre o que se ensina, será que eu preciso aprender aquilo? Né? O professor ensina aquilo que ele sabe, e repete, né? E o aluno quer outras coisas. E tem muitas outras maneiras de aprender. Ele fica o dia inteiro lá no computador, aprende muita coisa. Eu fui uma vez à Grécia com a minha mulher e voltei e trouxe para os meus netos, não essas duas estão aqui, outros 2, para o meu neto, para o Pedro. A Ruth trouxe uma porção de coisas de fala, ele sabia tudo. Mas como é que sabia? No Google. Eu digo, no Google é a prova da existência de Deus, está aí, pá, está lá. Sabe, né? É sabedoria universal, né? Bom, então, se tem isso hoje, as pessoas aprendem, né? Aprendem sozinhas, aprendem no trabalho. A escola, não é? Você não vai dispensar a escola, mas a escola tem que mudar o conteúdo mesmo, o modo de relacionar. Está mudando. Se você for lá no MIT, eles estão preparando compactos para a educação ser geral, com aulas que sejam aulas interessantes, vocês estão ajudando, né? Então, isso está mudando a educação, mas basicamente eu acho que, dado o acesso, e aí você tem que educar os educadores. O problema nosso é que nós temos que educar quem educa, porque quem educa que está fora de compasso com o que se espera e tudo mais, ou porque não teve um bom treinamento. Então é isso que agora, eu reitero aqui, eu não sou educador, eu não sei, estou dando palpite, né? Do ponto de vista externo à educação. Eu tenho uma filha que é educadora, nesse momento está em Harvard. Se eu falar isso, talvez ela não concorde comigo, porque ela tem lá outras ideias sobre como é que é o processo da aula. Mas, de qualquer maneira, ela sabe também, e isso ela vai concordar, que o fundamental é você ter métodos diferentes para o professor, ensinar de uma outra maneira. E tem que ter método, né? Hoje tem que ter, essas coisas não são por acaso, você tem método para ensinar, tem que ter livros adequados, etc, etc. Então é isso. Nós estamos avançando um pouco. Deixa eu acrescentar um dado. Como a educação se transformou, aparentemente, na questão mais discutida e fundamental para o futuro do Brasil, as empresas estão começando a se interessar por isso. No começo, as empresas tinham uma reação natural de eu vou fazer uma boa escola. E muitas fizeram. Só que no Brasil nós temos mais de 100 milhões de alunos. 100 milhões. É uma coisa inacreditável, né? Então, isso é nada. Você tem que melhorar a escola pública. A questão fundamental é como é que você melhora a gestão da escola pública, ou a carreira da escola pública, como é que você dá incentivos ao professor, como é que você acaba com o corporativismo e quer que tudo seja igual, não pode dar um salário melhor para quem é melhor, né? Como é que você muda de novo, a mudança cultural aí que está em jogo. Agora, em janeiro, a gente teve aqui o Salcan no Brasil, a Fundação Lehman, e é fascinante essa transformação no papel do professor. Aliás, a tecnologia ela provoca essa transformação, não só do papel do professor, mas de qualquer ente que conecta duas pontas, né? Seja quem produz, quem consome, todo mundo. A Fundação Lehman faz muita coisa interessante, muita coisa legal. Também, A gente aqui, também. A gente aqui tem aqui uma pergunta de um colega nosso que está morando em Singapura, dentro daquela ideia a conexão do tráfego livre primeiro de matéria-prima, depois de ideias e depois de mão de obra. O Carlos Aranha é um Googler aqui do Rio de Janeiro, veio para São Paulo e agora ele está lá em Singapura e ele quer fazer uma pergunta com o tema liberdade de expressão.
Aranha, que prazer ouvir você aí de Singapura. Tudo bem, cara? A todos, um dia à noite agora. Muito em breve eu estou de volta. Vamos lá. Presidente, o senhor exemplificou muito bem a dissonância entre o país maravilhoso que a gente ouve falar e o dia a dia caótico e desigual perante a lei que nós todos de alguma forma vivemos. Minha pergunta é, que mecanismos o senhor sugere para o brasileiro hoje para que a gente, enquanto sociedade, consiga amadurecer rápido a nossa democracia e superar realidades perigosas que a gente está vivendo, como 2 exemplos: a censura a cidadãos que se manifestam pela internet a respeito de políticos e a repressão e perseguição autoritárias contra a nossa própria população que está na rua gritando por participação e diálogo. Bom, de novo, aqui também não há uma receita propriamente dita, mas veja, se você não incentivar no Brasil um espírito de tolerância, de aceitar o outro, não vai adiantar. Tem que aceitar a diversidade e aceitar o outro. Às vezes choca, porque o outro às vezes é esse black bloc, é o outro, mas tem que entender o que é isso, né? E você não pode simplesmente dizer, bom, vai para a cadeia. Bom, tem que, às vezes, quebrar muita coisa, tem que ir, mas ele está, na verdade, manifestando de uma maneira errada um sentimento de que as coisas não vão bem. Como é que você consegue melhorar isso? Eu acho que está melhorando. A primeira coisa é o que você falou aqui, é a informação, liberdade de informação. Isso é a condição sine qua. Você tem que ter informação para você poder saber como é que são os outros, como é que funciona, como é que você compara. A famosa definição do caipira. O caipira é o sujeito que vai lá, chega na Praça Vendôme em Paris e diz, igualzinho que lá na minha terra. É uma cidadezinha pequena. Ele nunca viu, mas acha que é igual, né? Não vê a diferença. Bom, a pessoa que tem capacidade de aprender e que vai para frente é a pessoa que vê as diferenças e que também sabe a sua relatividade. Não pensa que sua regra é lei. Isso, para quem está no poder, é muito difícil. Primeiro que quem está no poder muitas vezes tem obrigação mesmo de coibir certos exageros. Mas, por outro lado, a primeira reação à crítica é fechar os olhos, é achar que está errado, né? Eu sei que é desagradável. Sei lá, eu fui presidente da República, você pega o jornal e vê lá, as pessoas julgando a sua intenção. O presidente fez isso porque queria não sei o quê. Eu dizia sempre, olha aqui, julguem meus atos, não minhas intenções, porque eu, para saber qual é a minha intenção, eu vou ou psicanalista ou padre, porque eu não sei também, muitas vezes a gente não sabe qual é a intenção, né? Vamos julgar atos. A nossa tendência aqui, inclusive na mídia social, é julgar a intenção. Né? Isso que ele está mencionando aqui, que é verdade, o descrédito crescente, mas em parte é porque as pessoas também, aqueles que estão criticando, também têm uma postura de intolerância e se precipitam no julgamento, julgam mais do que a intenção do que o ato. Se você tiver um pouco mais de humildade e ouvir, você avança. Nesse momento tem que aumentar muito a capacidade de ouvir, porque não há solução fácil. Então você tem que ouvir mais, tem que ser uma coisa mais aberta, né? Eu acho que isso é que precisaria ter, inclusive do ponto de vista daqueles que têm mais responsabilidade pública, dos que podem ter efeito. E está acontecendo o contrário entre nós. Não está havendo debate. Eu fiquei muito preocupado quando eu vi uma discussão, quando eu não ouvi uma discussão sobre a nova lei do petróleo, não é? Agora está uma nova lei da mineração. Ninguém está discutindo, eu não estou contra nem a favor, eu não sei. No caso do petróleo, só houve um tema que apaixonou o Congresso. É o royalty do futuro, do que ainda não existe, o royalty do pré-sal. Foi o único tema discutido. Se era bom ou se era mal, mudar a regra anterior, ter agora mais controle do Estado, a Petrobras metida em tudo ou não. Ninguém discutiu. Quer dizer, a agenda pública se diminuiu. Diminuiu tanto que quando ela aparece sob forma de explosão. E as pessoas que estão explodindo não são capazes de construir uma agenda. Não dizem o que querem. Porque está faltando. É falha dos políticos. Políticos só não. Os que têm liderança. E de construirmos, não estou me excluindo disso, de construirmos uma agenda nova para o Brasil. Não está havendo, a agenda pública sumiu. Né? Você vê o Congresso, não tem debate. O Congresso reage. Agora mesmo, ontem ele resolveu que todos os votos vão ser abertos, porque reagiu à rua. Hoje o Senado diz, olha, cuidado, que todos os votos abertos, o presidente da República vai mandar no Congresso. Porque ele dá um veto e quero ver ter coragem para reagir contra. Tinha que haver um debate sobre isso. Onde é que está a razão?
Em que circunstâncias o voto deve ser aberto? Existe alguma em que se justifica o voto do parlamentar ser secreto ou não? Não houve discussão, houve a reação. Não é? E, em geral, nós estamos perdendo no Brasil a capacidade da discussão, da agenda pública. As coisas voltaram a ser feitas, como no passado, no tempo do regime militar, impactos. Eu vou fazer tal coisa que vai salvar o Brasil. Ninguém vai salvar o Brasil. Nós todos juntos é que vamos fazer com que o Brasil melhore, não é uma grande salvação. Não é? Então nós precisamos reconstruir o diálogo nacional sobre os temas. Quando eu me joguei nessa questão de droga, que é uma coisa difícil, porque não é popular e eleitoralmente é desastroso. Eu mesmo já sofri por causa disso. Né? Eu digo, mas ou eu entro nisso ou eu não sou mais candidato a nada. Né? Eu nunca usei droga. Então, vamos enfrentar a questão, vamos discutir os temas. Né? Bom, eu acho que está precisando mais politizar no bom sentido, colocar na polis, na sociedade, os temas para que nós possamos avançar, comparar o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali e não sei o quê. E isso não é tarefa só da liderança política, é de todos nós. Isso que nós estamos fazendo aqui, em parte é isso, é usar esse instrumental que nós temos para conversar, para ver, posso estar certo, posso estar errado, amanhã você chama um outro que pode pensar o oposto do que eu penso e vão decantando aí novas formas de convivência que permitam que haja ao mesmo tempo liberdade, regras e respeito à individualidade. Essa questão da individualidade é muito importante. O mundo de hoje não é da massa. É curioso que é uma sociedade de massa, mas não é mais isso. Não é que você vai manipular essa massa, é diferente. A pessoa que está conectada, mesmo que ela esteja sozinha, não está sozinha. Ela está relacionada com o outro. Então, ela sabe que hoje você não é o indivíduo sozinho, solitário, que vai fazer um contrato com não sei quem. Não. Somos todos. Nós estamos permanentemente, temos que ter essa dimensão. O que leva necessariamente a ter uma dimensão social. Né? Eu vejo tanta gente muito preocupada. Meu filho passa o dia inteiro fechado no quarto. Fechado no quarto nada, ele está conectado com o mundo. Não é? É claro que pode ser exagerado, nada substitui também o contato face a face, mas é um mundo diferente, um mundo que as pessoas estão, então vamos aproveitar esse potencial e vamos mudar da maneira democrática, quer dizer, trocando informação, trocando ideia, sendo aceitos nas nossas propostas e não impondo as nossas propostas. Esse é que eu acho que é o grande desafio e para esse a modernidade é fundamental, a tecnologia é fundamental. De alguma maneira, isso que desafia tudo, é que tecnicamente é possível que todos participem. Né? Você já imaginou uma constituinte nos tempos da internet? Como seria a participação popular? Que maravilha! Eu acho que seria uma coisa interessante. Olha que quando eu redigi as regras para a Constituição, para a Constituinte, e uma das regras permitiu a emenda popular. Bom, e houve. Que era uma coisa inovadora, porque pela regra da democracia, só quem teve o voto e é representante é que pode falar no Congresso. Nós quebramos essa regra. As pessoas que tinham não sei quantas centenas de milhares de assinaturas, não sendo parlamentares, podiam ir lá e defender as suas emendas. Existe no Senado, chamamos Prodazem, que é a parte de estatística do Senado, onde ele guarda todas as informações, existe lá um sem número de opiniões nacionais, de pessoas, propondo as coisas. Foi o momento que o Brasil sonhou. Né? Agora, isso tudo ficou lá, depositado. E foi um sonho mais ou menos isolado. Agora podia ser um sonho coletivo. A questão tem um momento que você vai ter que decidir. Aí como é que você decide? Vai ter um corpo de pessoas que foi eleita para decidir e depois de ouvir todo mundo decide? Vai ter que submeter a sua decisão depois ao feedback? Vai perguntar de novo se é aquilo? Tem mil maneiras. Existe uma pessoa, chama-se Nicholas Berggruen, é um financista americano, e também filântropo, doou uma coleção de Picasso para Berlim, não sei o quê. Ele escreveu um livro, recentemente, a respeito da Califórnia, e também a respeito da nova, chama-se Por uma Globalização Inteligente, algo assim, com outro senhor que chama-se Gardels, um professor lá da Califórnia. E ele fez uma nova Constituição para a Califórnia, e tentando ver como é que seria possível introduzir um pouco desses mecanismos de participação e tal. Mesmo que seja utópico, as coisas só mudam quando você tem alguma utopia.
mesmo que seja utópico, você vai inventar essa sua proposta, vocês podiam fazer no Google. Como seria uma Constituição nova, não o conteúdo dela, mas qual é o mecanismo pelo qual seria aceitável uma nova Constituição e quais seriam as possibilidades de fazê-la ou não de fazê-la, de participar ou não. Agora, espera um pouquinho, deixa eu morrer primeiro, que senão os polícias me matam enquanto eu estiver vivo. Não, sem dúvida um belíssimo exercício. E é um paradoxo, né? Porque nunca se trocou tanta comunicação, a gente nunca se comunicou entre nós como sociedade como a gente se comunica agora. Nunca. E da comunicação ao debate, a troca de ideias, a gente está progredindo. Eu acho que sim, mas existe ao mesmo tempo a sensação de que nós estamos isolados. É curioso isso, né? Tem que romper esse paradoxo, né? Mas e está vendo também, vamos ser claros também, não pode vir dos partidos, dos personagens, não dos partidos políticos, eles todos têm Twitter hoje, ou quase todos. Quer dizer, essa decisão mesmo do Congresso é fruto disso. O pessoal a sociedade hoje tem muito mais capacidade de falar do que tinha no passado. A última pergunta que nós temos aqui é de um colega aqui de São Paulo, do Federico, da equipe do YouTube. O YouTube, aliás, presidente, tem 1 bilhão de pessoas conectadas ao redor do mundo. 1 bilhão. 1 bilhão de pessoas conectadas. O Federico está ali no Hangout. Bola contigo. O tema é empreendedorismo. Vamos lá. Boa noite, senhor presidente. Eu sou o Federico, sou da área do YouTube, como o Fábio falou. Minha pergunta é a seguinte. O empreendedorismo é uma fonte importante de geração de riqueza e de emprego e é importante para qualquer economia saudável. O que o senhor acha do empreendedorismo no Brasil hoje e como que o empreendedorismo deve evoluir nos próximos anos? Bom, se você pensar o que era e o que é, aumentou muito já no Brasil, né? A área de pessoas que tomam decisões, que empreendem, e inclusive a internet ajuda muito a criar formas novas de criatividade. Eu acho que tende a aumentar, não tende a diminuir. Você tem sempre dificuldade, tudo que é pequeno tem dificuldade de crescer, né? Então você tem uma morte muito grande dos empreendimentos também, e você tem uma legislação nossa que é bastante antiquada. Se você quiser passar da ideia para a prática é uma dificuldade. Você tem uma burocracia que é muito pesada. A nossa burocracia, a não ser em certas áreas, ela não se beneficia das novas tecnologias, se beneficia na arrecadação. Aí sim, para cobrar imposto, as novas tecnologias são ótimas. Mas se a burocracia para reconhecimento de empresas novas é lenta, você tem coisas muito absurdas, mas o empreendedorismo está crescendo. Agora, não é só o empreendedorismo no sentido econômico, quer dizer, de mercado. Há um empreendedorismo social também, que é muito grande. Você tem crescentemente organizações não lucrativas que funcionam, né? Algumas podem ter até origem em algumas outras lucrativas, mas que funcionam. E você tem crescentemente essa ideia de que a criatividade conta, né? E eu repito o que disse há pouco sobre a maré. Você vai ver a qualidade das pessoas, é incrível. Pessoas cuja formação não é lá tão extraordinária assim, mas que tem criatividade, né? Então você tendo um espaço mais aberto para que essa criatividade se manifeste, só pode ser bom para o país. O grande desafio que nós temos é como é que nós vamos compaginar todas essas potencialidades com a nossa tradição, não só do Brasil, de organizações duras e burocráticas. O burocratismo e o corporativismo, quer dizer, a defesa do interesse do pequeno grupo, sempre disfarçado de que seja da maioria, e que defende, não quer mudar nada, e a burocracia que, por definição, quer a manutenção da rotina, são os grandes entraves que nós temos para termos uma sociedade mais aberta e termos uma economia mais dinâmica. Mas eu não tenho dúvida alguma que, em termos comparativos, o que era e o que é, melhorou muito. Eu me recordo, quando eu fazia pesquisa sociológica, que já havia uma aspiração muito grande da população a ter negócio próprio, por conta própria, trabalhar por conta própria. Era uma paixão, né? E isso é bom. Senhor presidente, o senhor sabe que aqui no Google fizeram uma pesquisa entre os jovens no Brasil no ano passado, e qual é a empresa dos sonhos para você trabalhar? Em primeiro lugar ganhou a Petrobras, em segundo foi o Google, e em terceiro foi a minha própria empresa.
E a minha própria empresa vem evoluindo a cada ano. O que mostra esse desejo das pessoas. É muito bom isso. É muito bacana. E mais um detalhe interessante, o senhor estava falando sobre pequenas e médias empresas, e aqui a gente tem um grupo de pessoas que trabalham ajudando mais ou menos 100 mil empresas a terem presença e investimento na internet. Conversando com o Luiz do Sebrae, ele estava colocando que hoje em dia o brasileiro que empreende já é um brasileiro mais esclarecido, com maior nível de educação, e que é um brasileiro que quase sempre entra pelo ambiente digital. A preocupação de usar a plataforma digital para que eles possam não ficar restritos a uma determinada geografia, poder vender para o país inteiro, ou poder ter ferramentas digitais, é um negócio interessantíssimo, que já mostra uma capacidade de empreender que o brasileiro sempre teve, mas associado aos tempos modernos. É uma belíssima... Casamento. Um belíssimo casamento, tecnologia com empreendedorismo aqui no Brasil. Eu só lamento que eu seja velho demais para aprender muito essa coisa de tecnologia. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o futuro está aí. E vai haver muito mais novidade, porque a criatividade humana é infinita. O senhor tem muito para nos ensinar e a gente está eternamente agradecido. Presidente, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi um grande prazer tê-lo aqui conosco no Google. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam nessa transmissão. Uma boa noite a todos. Obrigado. Muito amável. Muito obrigado.